Muito bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, bispo primaz da Igreja Cristo Vive. Estou aqui com uma missão e uma função espiritual para a sua vida. Deus me deu um chamado apostólico para pregar o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus é o Evangelho pleno. É o Evangelho que traz resultados à vida. Quando se mistura Evangelho com judaísmo, há uma mescla que não produz frutos. Porque a Bíblia diz que quando muda o sacerdócio, muda a lei. Moisés e a lei, com os seus 613 mandamentos, nunca ninguém os cumpriu. E Jesus e a graça sim, a graça é a provisão plena para a nossa vida. O Evangelho da graça de Deus é o Evangelho pleno de resultados. Você tem que entender o que significa a palavra Evangelho. Evangelho significa boas novas de grande alegria. Ou seja, quando você ouve a palavra de Cristo, e esta palavra entra pelo tímpano ovelino e vai para o coração, há uma verdadeira revolução na vida da pessoa, tanto interna quanto externamente. A grande transformação é a interna. Por quê? Porque a externa, a Bíblia diz que ela formoseia o rosto, ela dá um ar de paz, de tranquilidade, de segurança. Mas isto pode ser fingido. A pessoa pode colocar uma persona, uma máscara e sorrir. Não quer dizer muita coisa. A grande obra de Deus através do Evangelho, ela é interna, ela é interior. Ela faz uma revolução. Vejam os senhores que quando alguém ouve o Evangelho, a Bíblia diz que é salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Para eu manifestar a fé e confessar Jesus, eu tenho que ter ouvido primeiro o Evangelho da graça. Diz que quando eu ouço a palavra da verdade, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é o quê? É o Evangelho. São boas novas. No Evangelho não existe condenação. Não existe acusação. Existe uma reconciliação com Deus. E por que eu usei a palavra revolução interna? Porque Deus muda o coração de pedra para um coração de carne sensível. Deus tira a nossa mente carnal, põe a mente de Cristo. Deus faz a pessoa sair da morte para a vida, das trevas para a luz, da ira para a graça, da maldição para a bênção. É uma revolução. E eu gosto muito de dizer isto. Eu sou fruto do Evangelho. Se eu sou o que sou pela graça de Deus, eu sou fruto do Evangelho. Se eu me tornei um pastor credível, isto é fruto do Evangelho. Se eu sou um bom pai, um bom marido, um bom avô, um bom profissional, isto é fruto do Evangelho. Só o Evangelho pleno da graça do nosso Senhor Jesus Cristo pode operar transformando o homem. Por isso é que Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele disse aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Paulo diz, nós não podemos sentir vergonha. Não podemos sentir acanhamento, limitações, pois se a palavra do Evangelho, que são boas novas, é o poder de Deus para a salvação, como ter vergonha disso? Como ocultar isto? Como tentar viver como um camaleão, dizendo, olha, se eu estou no meio da galera, então eu sou galera, se eu estou no meio dos religiosos, eu sou religioso. Não podemos ter vergonha do Evangelho. Eu nunca, em nenhum lugar desta terra, eu neguei Jesus ou ocultei a minha vida espiritual. Pelo contrário,
Onde eu passo, eu vou saudando, eu vou ensinando as pessoas, graça e paz, graça e paz. No meu condomínio, os porteiros todos aprendem comigo a dizer graça e paz. Você sabe por quê? Porque eu sou fruto disso. O Evangelho são boas novas, poderosas para salvar. Esta palavra salvação vem de uma palavra grega sotéria, soteriologia, que é sair da morte para a vida, das garras de Satanás para a vida de liberdade, é remédio, é cura, é transformação, é regeneração. Então o Evangelho é a única palavra que tem a capacidade de mudar peremptoriamente o ser humano. O indivíduo pode ser um blasfemo, um murmurador, um pecador, uma prostituta, um drogado, ele pode ser o que for. Se ele está dentro dos planos de Deus, atenção, se esta pessoa é uma eleita de Deus, se ela é predestinada, mesmo sem saber, haverá um momento, como hoje o Senhor está nos proporcionando, de ouvirmos a palavra do Evangelho. Então ele gera transformação. Você sabe que a Bíblia fala de um homem que era um escárnio na sociedade. Ele era um cobrador de impostos. Ele trabalhava cobrando impostos da Receita Federal daquele tempo. Só que ele se locupletava, ele tirava dinheiro dos judeus, dizendo que era para Roma, era o imposto de Roma, e ele enriqueceu às custas disso. Até que um dia, ele caiu em si e ele ouviu falar de Jesus. Apesar de todo o dinheiro, do status de vida, sua posição social, ele era para a sociedade uma persona não grata. Não havia prazer de ninguém conviver com aquele homem, já que ele se completava com o erário público. Então ele era uma pessoa com graves problemas sociais, mas o grave problema dele não era apenas o social. Era um problema espiritual, era a falta de Jesus. E disse que um dia Jesus ia passando lá na cidade, uma multidão o cercava, e esse homem era pequeno, era de baixa estatura, subiu numa árvore e ficou olhando Jesus. Tal era a vontade que ele tinha de ser livre, de sair das garras de Satanás, sair da opressão que Mamon traz à pessoa, porque a pessoa tem 1 milhão, quer 2, tem 2, quer 4, quer 100. Olha, tem gente que tem dinheiro que nunca gastará na vida toda, e mais 50 gerações de vida, mas quer porque quer. Então esse homem disse, olha, o problema é que dinheiro não satisfaz. Ele tinha um carrão na época, uma Ferrari, 4 Lamborghinis, um Bentley, aquilo não lhe satisfazia. Morava numa baita de uma mansão, ele disse, isso não me satisfaz, eu tenho um vazio, talvez seja isso que você tem dito, eu tenho um vazio dentro de mim. Ele fez tomografia, ele fez raio-x, o médico disse, você não tem nada. Era exatamente isso, ele não tinha nada, porque quem não tem Jesus não tem nada, mano. O médico dele tinha razão, não tem nada. Então, no alto daquela árvore, quando ele contemplava a passagem de Jesus, Jesus parou, olhou e disse assim, Zaqueu, desce, porque me convém hoje ficar na tua casa. Aí Zaqueu deve ter se perguntado, mas como ele sabe o meu nome? Como é que ele sabe que eu tenho tantos problemas emocionais, tantas travas, tantos freios, tantos nós, tantas noites sem dormir, tanta intimidação? Como é que ele sabe disso? O Senhor Jesus Cristo é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Ele conhece tudo da nossa vida, o deitar, o levantar. Olha, até os fios da cabeça, nenhum cai sem a permissão. Não cai uma folha de árvore sem permissão. Ele é absoluto, ele é todo poderoso, ele é temível, mas ele é cheio de graça e de misericórdia. Então diz que quando chegaram a casa, Jesus entrou naquela mansão, tinha alguns quadros de Picasso, estamos criando aqui
uma festa. E ele olhou para Jesus e disse: Jesus, o que eu defraudei eu vou pagar. O que eu prejudiquei eu vou devolver 4 vezes mais. Eu quero me ver livre dessa situação de opressão da minha vida. E Jesus disse: olha, hoje chegou a salvação a esta casa. Porque este era um filho de Abraão também. Só que ele era uma ovelha com atitudes de lobo. Mas o Evangelho transformou, Jesus confirmou, este é o filho de Abraão. A salvação chegou, a sotéria chegou, a libertação chegou, a cura emocional, física. O Evangelho pleno é o Evangelho de resultados. Resultados. Sem resultados no Evangelho. E está a prova. Eu sou fruto do Evangelho. E estas transformações desses testemunhos de várias pessoas na Bíblia Sagrada, tudo é fruto do Evangelho, do poder de Deus para a salvação, que a Bíblia ensina: não tenha vergonha, não tem que ter vergonha. Pelo contrário, deve-se exaltar, glorificar, magnificar, bendizer o nome daquele que é o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz, Ele é a porta, Ele é o pão, Ele é o cordeiro, Ele é o leão, Ele é a brilhante estrela da manhã, a estrela da alva, Ele é Senhor de senhores, Ele é Rei de reis. Então, quando esse Evangelho, que é o próprio Logos, quando ele é o Cristo que chega, então há um mover da palavra. A palavra tem um rema, diz o grego. Então, esse mover tocou profundamente, revirou Zaqueu de alto a baixo, foi às entranhas dele e tirou o que era mal, o que era opressivo, o que era negativo, o que era demoníaco, arrancou. E Jesus disse: o Evangelho chegou a este homem. A salvação chegou a este homem. Ele é um filho de Abraão. Então, o Senhor me colocou na televisão há 35 anos, ou quizás mais, exatamente para ser uma voz que prega o Evangelho. O Evangelho pleno, o Evangelho que alcança todas as áreas da vida. Assim como fez na minha vida, eu sou fruto do Evangelho. Eu não sou fruto de experiência de pais, eu não sou fruto da faculdade, eu não sou fruto de seminário, eu sou fruto do Evangelho. E somente a Ele eu dou glórias, amado. Por isso, a minha insistência de pregar o Evangelho. Por isso, a visão que Deus me deu de, no tempo dele acontecerá certamente, que Ele é que orquestra estas coisas. Nós já temos uma antena na porta da igreja com os computadores montados e o Senhor disse: olha, haverá um momento em que vocês vão transmitir a palavra da graça para o mundo todo 24 horas em diversas línguas. Isto é um projetão gigante. Imagina 24 horas em espanhol, português, espanhol, francês, inglês, italiano, alemão, as línguas do Oriente Médio, algumas, árabes, isto aqui. Olha, um movimento. Apóstolo, o Evangelho tem poder para isso e para muito mais. Se ele ressuscita o morto, imagina. Pastor, o senhor já se sente maduro, preparado, capaz de ser um porta-voz de Deus para o mundo inteiro? Absolutamente. São quase 40 anos de pregador. Aliás, 42 anos de pregador e vou fazer 40 anos de pastor. Estou maduro. Estou preparado. Temente. Saí há muito tempo do pedestal. Reconheço que sou barro. Mas que dentro de mim há um poder de excelência, que é o poder de Jesus, o Evangelho, o Logos. Ele é o verbo, ele é a palavra transformadora, a palavra curadora, saradora, a palavra do Evangelho. Então, esta manhã, se você me ouve pela televisão ou pela rádio de noite,
É preciso que você saiba que o evangelho de resultados, o evangelho pleno, é o evangelho de Jesus Cristo, da graça a Deus. E eu queria lhe mostrar nestes 5 minutos finais que muitas vezes se ouvem palavras que não são legítimas do evangelho da graça a Deus, que confundem as pessoas. Então Paulo escreve aos Gálatas, ele diz assim no 1º capítulo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então Paulo está dizendo, a chamada é soberana e é na graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então ele diz, para um outro evangelho. Significa que há um evangelho verdadeiro, que é a graça, e existe outro. Mas Paulo corrige assim, mas na verdade não há outro. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Significa que a lei, porque o livro de Gálatas é uma carta, uma alforria de liberdade ao povo de Deus. A constituição da liberdade está aqui no livro de Gálatas. Então ele diz, não há outro evangelho, mas há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho da graça. Mas ele diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. E assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então Paulo está dizendo, olha, só existe o evangelho, o resto é para perverter, é para gerar confusão. Eu não posso misturar Jesus com Moisés, tem nada a ver um com o outro. Nós não temos compromisso com Moisés. Nosso compromisso é com a graça de Deus. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. Então, quando você começa a ouvir o evangelho verdadeiro, e Paulo deixa isto claro, numa declaração intrigante e instigante, ele diz, olha, se um de nós, apóstolos, estava se dirigindo agora aos apóstolos da lei, que estavam lá em Jerusalém, a Pedro, Tiago, Marcos, Lucas, enfim, ele diz, se um de nós, ou um anjo, imagina-te, ou um anjo, vier pregar um evangelho que não seja este que recebeis da graça, seja anátema, seja maldito. Você imagina o que é uma pessoa andar com Bíblia debaixo do braço ou frequentar um lugar que tem uma placa dizendo essa igreja está debaixo de maldição? Pastor, então o que eu tenho que fazer? Viver a verdade do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação quer dizer cura, libertação, transformação, livre do diabo, livre do inferno, livre de doenças, livre de amarras, livre de opressões. Assim como eu contei deste homem Zaqueu, que apesar de toda a sua posição social, apesar de todo o seu dinheiro, apesar de tudo aquilo que ele se locupletou, ele era um indivíduo extremamente infeliz. E como é que era possível dar uma volta em tudo isso e mudar a vida? Só foi possível mudança de vida porque o evangelho chegou à vida dele. Pastor, então, em síntese, estou ouvindo a palavra de Cristo, o senhor está lendo na Bíblia Sagrada, estou entendendo, então você é uma ovelha. Agora, o que eu devo fazer? Qual é o procedimento? Confessar a Jesus como Senhor e Salvador. E como é que eu faço? Me acompanhe numa breve oração. Isso é simples. Coloque a mão sobre o seu coração apenas para um ponto de contato e diga comigo, Senhor Jesus Cristo, único, soberano, Rei de reis, Senhor dos senhores, eu creio que tu ressuscitaste dentre os mortos. Eu creio que tu estás no trono. Eu creio que tu és o único soberano Deus. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu rompo agora, corto agora o cordão umbilical com o mundo, com o pecado, com as trevas, com o ocultismo, com a cartomante, com os búzios. Eu rompo, Senhor. Eu vou viver pela fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga, eu sou salvo.
É simples, porque salvação não depende do homem, depende da palavra e da confissão. Palavra pregada, a pessoa confessa, acabou, está pronto para começares agora uma nova vida em Cristo Jesus. Hoje é quarta-feira e eu tenho um convite desafiador para a sua vida. Logo à noite, às 7h30 da noite, aqui na Catedral Cristo Vive, nós teremos um grande e poderoso encontro apostólico e profético. Eu estou num clima de antecipação. Sabe aquilo que a fé faz isto. A fé consegue ver o que os olhos físicos não veem. A fé consegue ver o futuro estando no presente. Isto é a fé. A fé chama à existência as coisas que não existem. Porque a fé da graça é uma fé viva, é um dom, é uma dádiva, é a mesma fé de Jesus. Logo à noite nós vamos ver esta manifestação. Nós estamos ensinando a igreja a viver o seu sonho, a buscar o seu sonho, a ter uma visão de Deus, a empreender, a buscar o melhor para a sua vida. Porque há muita gente que vive 70, 80, 90 anos e chega ao final da vida, olha para trás e diz, eu não fiz nada. E às vezes só são lembrados por uma lápidezinha no cemitério. Aqui jaz o irmão fulano de tal. Porque aquele nome caiu no ostracismo e no esquecimento. Eu quero que você deixe um legado de vida. Eu quero que você inspire os seus filhos, seus netos, seus amigos a viverem o Evangelho da graça, a ter compromisso com o reino, a tratar Deus com a dignidade que só Ele é digno de receber e viver o melhor desta vida. Jesus disse que Ele era a videira, nós éramos os ramos. Quem permanecer dele dá muito fruto. Não é fruto laranja, maçã e manga. É fruto de bem-estar, de felicidade, de harmonia, de paz. Frutos emocionais, frutos espirituais, frutos financeiros, frutos de paz. Então, venha estar conosco. Nós temos um telefone 3017 90 90. Ligue para nós. Nós temos bispas, conselheiras preparadas para ajudar você e lhe abençoar. Telefone 3017 90 90. Logo à noite, aqui na Rua Maricá 320. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Na zona oeste do Rio de Janeiro, se celebra Deus numa catedral como em poucos lugares do mundo. Você precisa de vir e ver o que Deus está fazendo. Ouvir o que o Espírito está falando. Amém? Uma palavra final para você que me acompanha diariamente. Se este programa realmente lhe interessa, é importante para a sua vida, ajude-me a manter esse programa no ar. Ligue para nós pelo 3017 90 90 e invista mensalmente uma semente. Essa semente vai ser a grande diferença para que o Evangelho seja pregado a toda a criatura, porque só o Evangelho regenera, ressocializa. Às vezes o indivíduo vive aí como um lobo perdido no mato. Quando ele chega à igreja, ele é ressocializado. Só o Evangelho tem esta capacidade de dar dignidade ao ser humano. Só o Evangelho de Jesus Cristo, pleno da graça de Deus. Ajude-me em nome de Jesus. Estamos terminando o programa. Em nome do Senhor, eu quero agradecer pelo povo da Igreja Cristo Vive, que nos proporciona esta oportunidade, porque são os dízimos e ofertas que levam o programa adiante. Nossa equipe de televisão, sempre pronta para louvar a Deus através deste apostolado, e a Deus toda a glória. Amanhã eu volto. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana. O governo da Cristo Vive continua lançando bênção. O favor de Deus seja liberado sobre a sua cabeça, de forma de cura, de prosperidade, de abundância e de muita paz. Confie em Deus, Ele não falha. Graça e paz e até amanhã.